Fui convidada para almoçar na casa do meu filho, mas quando recebi o prato, havia um bilhete. Não tome o suco. Fingi estar tudo bem, e alguns minutos depois, a polícia bateu na porta. O meu coração de mãe transbordava de alegria. Fazia quase 6 meses que eu não via meu Ricardo, meu único filho. A vida adulta, o trabalho, a nova esposa, tudo isso o afastava de mim aos poucos. E cada dia de silêncio era uma pequena pontada de saudade no meu peito. Por isso, quando o telefone tocou na semana passada e eu ouvi a voz dele, animada, do outro lado da linha, meus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, sou eu, o Ricardo. A Vanessa e eu estávamos pensando... A senhora não quer vir almoçar aqui em casa no próximo domingo? Faz tanto tempo. Queremos mostrar como a casa nova ficou depois da reforma e botar o papo em dia. A voz dele era música para os meus ouvidos. Um convite para ir à casa dele, a mansão que ele e Vanessa compraram depois que a empresa dele decolou, como ele gostava de dizer. Eu sentia um orgulho que mal cabia em mim. Meu menino, aquele que eu criei com tanto sacrifício depois que o pai dele se foi, agora era um homem de sucesso. Tinha uma casa linda, uma esposa elegante e uma vida que eu jamais poderia sonhar em ter. Claro, meu filho. Claro que eu vou. Que horas eu devo chegar? Passar a semana inteira me preparando para aquele almoço foi minha maior alegria. Abri meu guarda-roupa e escolhi meu melhor vestido, um floral simples, mas que eu guardava para ocasiões especiais. Fui ao salão, arrumei o cabelo, pintei as unhas. Queria que meu filho me visse e sentisse orgulho, que Vanessa, sua esposa, visse que a sogra ainda era uma mulher vaidosa e cheia de vida. No domingo, cheguei no horário combinado. O portão eletrônico, alto e imponente, se abriu para revelar um jardim impecável, com flores coloridas e uma grama tão verde que parecia um tapete. A casa era ainda maior do que eu me lembrava, com janelas enormes de vidro e uma arquitetura moderna que eu só via em revistas. Meu coração batia forte de pura felicidade e admiração. Ricardo me esperava na porta, com um sorriso largo no rosto. Ele estava mais magro, notei, mas parecia bem. Ele me deu um abraço apertado, um daqueles abraços de filho que aquecem a alma de qualquer mãe. Mãe, que bom que a senhora veio. Está linda. Você também, meu filho. Cada dia mais bonito, eu disse, ajeitando a gola da camisa dele. Logo em seguida, Vanessa apareceu, flutuando em um vestido de seda claro. Ela era sempre tão chique, tão polida. Deu-me 2 beijos no rosto, o perfume caro dela impregnando o ar. Sogra, que prazer recebê-la. Estávamos com tantas saudades. Entre, por favor. Fique à vontade. A casa é sua. O "a casa é sua" sempre me soava um pouco ensaiado, mas eu ignorei. Estava feliz demais para me apegar a pequenos detalhes. Eles me levaram para conhecer a nova ala da casa. A piscina com uma cascata artificial. A área gourmet com uma churrasqueira que parecia de um restaurante chique. Tudo era luxo. Tudo era grandioso. E eu, em meu vestidinho floral, me sentia uma rainha. A mãe do rei daquele castelo. Sentamo-nos à mesa de jantar. Uma mesa longa de madeira maciça com lugar para 12 pessoas. Estava posta apenas para nós 3, com uma toalha de linho branco, talheres de prata e taças de cristal. Vanessa era uma anfitriã perfeita. Falava sobre suas viagens recentes, sobre suas amigas, sobre os jantares beneficentes que organizava. Ricardo falava do trabalho, de grandes negócios que estava fechando, de como o mercado estava promissor. Eu apenas ouvia, sorrindo, concordando com a cabeça, sentindo meu peito inflar de orgulho. Eles pareciam o casal perfeito, vivendo uma vida de conto de fadas. E eu, por ser mãe dele, sentia que uma pequena parte daquele sucesso era minha também. Preparei uma moqueca especial para a senhora, sogra. Sei que é seu prato favorito, disse Vanessa com um sorriso doce. A nossa cozinheira, a Lúcia, é um anjo na cozinha. A senhora vai adorar. Pouco depois, uma senhora de uniforme, quieta e com um olhar cansado,
Entrou na sala de jantar. Era a Lúcia. Ela não sorriu. Apenas caminhou até a mesa e, com uma delicadeza quase mecânica, colocou o meu prato à minha frente. O cheiro da moqueca era divino e a aparência espetacular. Havia um ramo de salsa enfeitando o centro do peixe. Muito obrigada, Lúcia. Parece delicioso, eu disse, sorrindo para ela. Ela apenas balançou a cabeça e se retirou em silêncio. Achei o comportamento dela um pouco estranho, mas talvez fosse apenas tímida. Ricardo serviu o suco, uma bebida de um vermelho vibrante, que ele disse ser uma mistura de frutas vermelhas com algo exótico que eu não entendi o nome. Encheu a minha taça, a de Vanessa e a dele. Um brinde, disse ele, erguendo o copo. A família, repetimos eu e Vanessa em uníssono. Eu estava prestes a levar o garfo à comida quando notei algo estranho. O raminho de salsa no meu prato estava posicionado de uma forma um pouco artificial. Por puro instinto, usei a ponta do garfo para movê-lo. E foi então que eu vi. Escondido sob a folhagem verde, havia um pedacinho de papel branco, dobrado em 4. Meu coração deu um salto. Olhei para Ricardo e Vanessa, que conversavam animadamente. As mãos deles não tremiam. As minhas, sim. Discretamente, peguei o bilhete e o escondi na palma da minha mão. Meu corpo inteiro gelou, e o sorriso em meu rosto de repente pareceu pesado, uma máscara que eu precisava segurar com todas as minhas forças. Com o pequeno papel amassado escondido na palma da minha mão, o mundo ao meu redor pareceu perder o som. O sorriso de Ricardo, a voz melodiosa de Vanessa, o tilintar dos talheres caros, tudo se tornou um ruído distante e abafado. Meu foco estava inteiramente no pedaço de papel que queimava minha pele e na taça de cristal cheia daquele líquido vermelho e ameaçador. Não tome o suco. 3 palavras. Apenas 3 palavras que transformaram meu almoço de sonho em um pesadelo acordado. Minha primeira reação foi a confusão. Seria uma brincadeira de mau gosto? Algum engano? Talvez o bilhete não fosse para mim. Mas a cozinheira, Lúcia, tinha colocado o prato diretamente na minha frente. Seus olhos, por um breve segundo, encontraram os meus. Havia um aviso neles, uma urgência que na hora eu não compreendi, mas que agora gritava em minha memória. Então, sogra, não vai provar? Fizemos com tanto carinho, disse Vanessa, apontando com o queixo para a minha taça intocada. O sorriso dela era perfeito, branco e alinhado, mas agora, sob a luz do medo, parecia a máscara de uma predadora. Claro, minha querida. Só estava admirando a mesa. Está tudo tão lindo, consegui dizer. Minha voz saiu um pouco trêmula, mas acho que eles não notaram, ou fingiram não notar. Levantei a taça, sentindo o peso do cristal gelado em meus dedos. O suco parecia mais escuro, mais denso. Olhei para Ricardo. Meu filho, o menino que eu amamentei, que segurei no colo durante noites de febre, que ensinei a andar de bicicleta. Ele me olhava com expectativa, um sorriso gentil nos lábios. Seria possível? Seria possível que ele quisesse me fazer mal? Meu coração se recusava a não acreditar. Não, não o meu Ricardo. Talvez Vanessa. Ela sempre foi ambiciosa, sempre pareceu mais interessada no que meu filho podia proporcionar do que nele mesmo. Mas envenenar a sogra? Parecia roteiro de filme, algo irreal demais para acontecer na minha vida. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, buscando uma saída, uma explicação. O que eu faria? Se eu me recusasse a beber, eles desconfiariam. Se eu os confrontasse sobre o bilhete, eu poderia estar assinando minha sentença ali mesmo, sem testemunhas, trancada naquela mansão luxuosa que agora parecia uma gaiola de ouro. Eu estava sozinha. A única pessoa que talvez estivesse do meu lado era uma cozinheira que eu mal conhecia. Precisei reunir toda a força que me restava, toda a experiência de uma vida inteira aprendendo a disfarçar a dor e a preocupação. Forcei um sorriso, o mais natural que consegui. Vocês não vão acreditar no que a Marilda, minha vizinha, aprontou essa semana. Comecei a contar uma história qualquer,
inventando detalhes, gesticulando com a mão livre, enquanto a outra segurava a taça da morte. Enquanto falava, meus olhos percorriam o ambiente. A sala de jantar era ampla, conectada a uma sala de estar, com janelas que iam do chão ao teto, dando para o jardim. Perto da janela, ao lado de uma poltrona de couro, havia um vaso enorme com uma planta de folhas largas e escuras. Uma samambaia, talvez. Era a minha única chance. Ricardo e Vanessa pareciam relaxados, rindo da minha história inventada. Eles bebericavam seus próprios sucos, mas em goles tão pequenos que mal diminuíam o nível do líquido. Em suas taças. Estavam fingindo? Ou o veneno, ou seja lá o que fosse, estava apenas no meu copo. A dúvida era uma tortura. Mãe, a senhora está falando tanto que vai deixar a moqueca esfriar e o suco esquentar, disse Ricardo rindo. Era uma ordem disfarçada de brincadeira. Beba. Você tem razão, meu filho, respondi. Estou tão empolgada de estar aqui que falo mais que a boca. Levei a taça aos lábios. O cheiro era doce, frutado. Fechei os olhos por um instante, o coração martelando nas minhas costelas. Fiquei a 1 milímetro de deixar o líquido tocar minha boca, mas recuei. Abri os olhos e sorri. Nossa, que delícia! Forte, né? Comentei, colocando a taça de volta na mesa, ainda cheia. Deixa eu comer um pouco primeiro para forrar o estômago. Peguei o garfo e a faca. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia cortar o peixe. Comi um pedaço minúsculo. O sabor era maravilhoso, mas desceu pela minha garganta como se fosse areia. Cada segundo que passava era uma agonia. Eu precisava agir. Continuei a conversa fiada, fazendo perguntas sobre a empresa, sobre os planos deles para o futuro. Eles respondiam com orgulho, falando de expansão, de lucros. E a cada palavra, um pensamento terrível se formava na minha cabeça. E se o sucesso deles não fosse real? E se tudo aquilo fosse uma fachada? Por que eles precisariam me fazer mal? A única coisa de valor que eu tinha era a minha casa, a casa onde criei Ricardo, e as economias de uma vida inteira de trabalho duro. O sangue gelou nas minhas veias. Seria por dinheiro? A ideia era tão monstruosa que quase me fez perder a compostura. Olhei para o meu filho, o homem que ele havia se tornado, e pela primeira vez não vi meu menino. Vi um estranho. Era agora ou nunca. Continuei falando, me levantando um pouco na cadeira para gesticular de forma mais ampla, como se estivesse muito empolgada com o assunto. E então eu disse para ela: Marilda, você não pode fazer isso. É uma loucura! Exclamei. E no meio do movimento, meu cotovelo, acidentalmente, bateu na taça de cristal. O tempo pareceu andar em câmera lenta. A taça virou, derramando todo o líquido vermelho sobre a toalha de linho branca. E, como eu havia planejado, uma parte generosa escorreu pela borda da mesa e caiu diretamente na terra do vaso da planta, que estava estrategicamente ao lado. Oh, meu Deus, que desastre! Exclamei, com a voz carregada de um pânico fingido. Coloquei as mãos no rosto, interpretando o papel da desastrada com a dedicação de uma atriz. A toalha de linho, Vanessa. Me perdoe. Eu sou uma estabanada, sempre fui. Que vergonha! Vanessa se levantou num salto. Por uma fração de segundo, vi em seu rosto uma fúria pura e gelada. Seus lábios se contraíram e seus olhos fuzilaram a mancha vermelha que se espalhava pelo tecido branco e escorria para o tapete persa. Era a raiva de alguém cujo plano perfeito acabara de ser arruinado por um copo derrubado. Mas ela era mestre em dissimulação. A fúria desapareceu tão rápido quanto veio, substituída por um sorriso forçado. Não se preocupe com isso, sogra. Acontece. É só um pano. Não vale a sua preocupação, disse ela, mas sua voz era dura como pedra. Ricardo, pegue um pano na cozinha, rápido. Ricardo, que parecia paralisado, piscou como se acordasse de um transe. Ele olhou para a poça de suco no chão, perto da planta, e depois para mim. Havia uma frustração visível em seu olhar. Uma decepção que ele mal conseguia esconder. Ele não estava chateado pela toalha ou pelo tapete. Ele estava chateado porque eu não tinha bebido.
A confirmação dessa verdade me atingiu como um soco no estômago, tirando meu fôlego. Claro, já volto, ele disse, saindo apressado da sala. Vanessa começou a recolher os cacos da taça de cristal com um guardanapo, seus movimentos rígidos e cheios de uma energia contida. O silêncio na sala era pesado, cortado apenas pelo som do cristal quebrado sendo arrastado sobre o linho. Eu continuava pedindo desculpas, mantendo meu papel, enquanto por dentro eu tremia, não de medo, mas de uma clareza terrível e dolorosa. Foi nesse exato momento que o som cortou o ar. Não era uma campainha normal, com uma melodia suave. Era um toque insistente, longo e alto. Um toque de urgência, de quem não está ali para uma visita amigável. Vanessa congelou, o caco de cristal na mão. Ricardo, que voltava da cozinha com um pano, parou no meio do caminho. Eles se olharam. Foi um olhar rápido, mas que continha um universo de pânico. Um olhar que dizia: e agora? Eles não esperavam ninguém. Aquilo não fazia parte do roteatro que haviam montado para mim. A campainha tocou de novo, ainda mais forte. Você chamou alguém, querido? Perguntou Vanessa, a voz um sussurro. Não. Pensei que talvez fosse alguma amiga sua. Respondeu Ricardo, a testa brilhando de suor. Eu vou ver quem é. Ele disse finalmente, largando o pano sobre uma cadeira e caminhando em direção à porta da frente. Seus passos eram pesados, hesitantes. Eu permaneci sentada à mesa, o coração na boca, assistindo a cena como se fosse um filme. Meu instinto me dizia que o que quer que estivesse para acontecer seria o desfecho daquele almoço macabro. Ricardo abriu a porta, e a mansão foi invadida. Não por ladrões, mas pela lei. 2 policiais uniformizados entraram com passos firmes e autoritários. Eram altos, sérios, e seus olhos varreram o ambiente, pousando em Vanessa, depois em mim, e finalmente em Ricardo, que estava pálido como cera ao lado deles. E então, atrás dos policiais, uma terceira pessoa entrou. Era Lúcia, a cozinheira. Ela não usava mais o uniforme. Estava com roupas simples, mas seu rosto, antes cansado e submisso, agora tinha uma expressão de firmeza e coragem. Nossos olhos se cruzaram, e pela primeira vez ela me deu um minúsculo, quase imperceptível, aceno de cabeça. Foi ela. A ajuda tinha chegado. O que significa isso? O que vocês estão fazendo na minha casa? Gritou Vanessa, a máscara de anfitriã perfeita se despedaçando completamente. Senhor Ricardo, senhora Vanessa, nós recebemos uma denúncia muito séria, disse um dos policiais, a voz grave e calma que ecoou pela sala silenciosa. Pedimos que mantenham a calma. Denúncia? Que denúncia? Isso é um absurdo. É um engano, retrucou Ricardo, tentando recuperar a compostura, mas sua voz falhava. Foi então que Lúcia deu um passo à frente. Todos os olhos se voltaram para ela. Não é engano nenhum, disse ela, a voz clara e forte, sem um pingo de hesitação. Eu ouvi tudo. Eu liguei para a polícia. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Vanessa olhou para Lúcia com um ódio que poderia matar. Ricardo parecia ter encolhido, como se quisesse desaparecer. Lúcia se virou para o policial e continuou, sua voz expondo a verdade nua e crua. Eles estão falidos. A empresa quebrou há meses. Devem dinheiro para todo mundo. Perderam os carros. Estão prestes a perder esta casa. Tudo isso aqui. Ela gesticulou para o luxo ao redor. É uma mentira. Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu olhava para o meu filho, para a vida de sucesso que eu tanto admirava, e via os destroços de uma farsa. Eles me ouviram dizer que a dona Helena tinha um carinho especial por um suco de frutas vermelhas. Continuou Lúcia, agora olhando para mim com compaixão. Hoje de manhã, eu ouvi a conversa deles na cozinha. O plano era colocar uma droga forte no suco dela. Uma substância para deixá-la confusa, desorientada, sem saber o que estava fazendo. Depois, eles a levariam para o escritório e a fariam assinar uns papéis, passando a casa dela e todo o dinheiro que ela guardou a vida inteira para o nome deles. Era o único jeito de eles se salvarem.
A sala inteira girou. Eu me agarrei à mesa para não desmaiar. A moqueca, o meu prato favorito. O convite carinhoso. As palavras de saudade. Tudo tinha sido uma armadilha. Uma encenação cruel e calculada para me roubar, para me destruir. O meu próprio filho. O policial se aproximou da mesa, pegou um dos guardanapos limpos e, com cuidado, usou-o para pegar a taça de Ricardo. Nós vamos levar as bebidas para análise, e com o testemunho da senhora Lúcia e a denúncia que ela fez há 1 hora, creio que temos o suficiente. Vocês dois estão detidos por tentativa de fraude e por colocar uma pessoa em risco. A verdade estava ali, exposta sob as luzes da sala de jantar. O plano diabólico, a ganância, a traição, tudo desmascarado na minha frente. Diante da verdade exposta, Ricardo não ousou levantar os olhos para mim. Ele permaneceu de cabeça baixa, os ombros caídos, a imagem da derrota. Vanessa, por outro lado, lutou até o fim. Ela gritava, chamava os policiais de incompetentes, dizia que tudo era um mal-entendido, uma mentira inventada por uma cozinheira invejosa. Suas acusações ecoavam vazias pela sala, desprovidas de qualquer credibilidade. Um dos policiais se aproximou dela com as algemas. A senhora tem o direito de permanecer calada. O clique metálico das algemas se fechando nos pulsos de Vanessa foi o som mais alto que eu já ouvi. Em seguida, foi a vez de Ricardo. Ele não resistiu. Apenas estendeu as mãos para trás, como uma criança que se entrega, depois de ser pega fazendo uma travessura. Mas isso não era uma travessura. Era uma traição de alma. Quando o policial o virou em minha direção para escoltá-lo para fora, nossos olhos finalmente se encontraram. Naquele instante, eu não vi o homem de negócios falido, nem o criminoso desesperado. Eu vi o meu menino. Vi o garotinho de joelho ralado que corria para o meu colo. O adolescente que me pedia conselhos amorosos. O jovem que se formou na faculdade com os olhos brilhando de esperança. E agora, esses mesmos olhos estavam cheios de vergonha e pânico. Ele abriu a boca para dizer algo. Talvez mãe. Talvez me perdoe. Mas nenhuma palavra saiu, e eu não disse nada também. Não havia o que dizer. Meu silêncio foi minha resposta. Um silêncio que continha toda a minha dor, toda a minha decepção. Não havia ódio em meu olhar. Apenas a constatação fria e devastadora de que o filho que eu amava não existia mais. Aquele estranho na minha frente o havia matado. Vê-lo desmoronar sob o peso de sua própria ganância, humilhado e exposto, foi a consequência natural de seus atos. A justiça estava sendo servida, não por mim, mas pela vida. Eles foram levados. A porta da mansão se fechou, e um silêncio profundo tomou conta do lugar. A sala de jantar, antes um palco de alegria e orgulho, agora era uma cena de crime emocional. A moqueca intocada no meu prato, a mancha de suco no chão, a toalha branca manchada de vermelho. Tudo parecia um testemunho daquela tarde terrível. Fiquei sentada por um longo momento, tentando processar o turbilhão de emoções. A tristeza era avassaladora, uma onda que ameaçava me afogar. Mas por baixo dela havia outra coisa. Uma sensação estranha, nova e inesperada. Alívio. Alívio por ter escapado. Alívio por a verdade ter vindo à tona. Lúcia se aproximou de mim, hesitante. O policial que ficou para trás para pegar meu depoimento formal me ofereceu um copo d'água, que eu aceitei com a mão trêmula. Ignorei a água por um momento e me virei para a mulher que havia me salvado. Olhei para seu rosto, para seus olhos que demonstravam uma força quieta, e as lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente rolaram pelo meu rosto. Comecei, mas minha voz falhou. Respirei fundo e tentei de novo. Eu não sei como te agradecer. Você não precisava fazer isso. Você arriscou seu emprego, sua segurança, por mim. Lúcia deu um sorriso pequeno e triste. Eu também sou mãe, dona Helena. Eu nunca me perdoaria se deixasse aquilo acontecer. Nenhuma mãe merece passar por isso. Naquele momento, nos conectamos de uma forma que só duas mulheres,
2 mães poderiam entender. Levantei-me e, sem pensar 2 vezes, a abracei. Um abraço apertado, cheio de uma gratidão que palavras não poderiam expressar. Ela era um anjo que apareceu no meio do meu inferno pessoal. Depois de dar meu breve depoimento ao policial, eu sabia que não podia ficar mais 1 segundo naquela casa. Cada objeto de luxo, cada parede bem pintada, me sufocava com a lembrança da mentira. Peguei minha bolsa, a única coisa que me pertencia naquele lugar, e caminhei em direção à porta. Ao sair para o sol da tarde, o ar fresco pareceu limpar meus pulmões. Olhei para trás uma última vez. A mansão, que horas antes me enchia de orgulho, agora me parecia um mausoléu frio e sem vida, um monumento a sonhos vazios e ambições podres. Eu não sentia mais orgulho. Sentia pena. Enquanto eu caminhava para longe, de cabeça erguida, as lágrimas secavam em meu rosto. A dor da traição ainda estava ali, uma ferida aberta em meu coração. Eu sabia que levaria muito tempo para cicatrizar. Eu teria que chorar a perda de um filho que, para mim, havia morrido naquele dia. Mas eu estava inteira. Eu havia sobrevivido. Meu patrimônio, fruto do meu trabalho e suor, estava seguro. Minha dignidade estava intacta. Eu me libertei. Me libertei de uma relação tóxica que eu nem sabia que existia. Me libertei do peso de admirar uma farsa. Aquele almoço terrível, no fim das contas, me deu um presente doloroso. A verdade. E com a verdade veio a liberdade. Eu não sabia exatamente como seria o meu recomeço, mas eu sabia que seria de verdade. Cercada por pessoas reais, com sentimentos reais. E o mais importante, eu recomeçaria sendo a única dona do meu valor, da minha força e do meu futuro. Mais forte, mais sábia e, finalmente, livre.